fim do ano se aproximando, cresce a preocupação de milhares de produtores rurais em todo o país. Como fechar corretamente as contas do ano agrícola e, ao mesmo tempo, se preparar para o ano fiscal. Em um cenário de margens apertadas, alta volatilidade e também aumento das exigências tributárias, cada decisão tomada agora, ainda em 2025, pode significar economia de imposto e mais fôlego financeiro em 2026. Para esclarecer o que ainda dá tempo de organizar, quais os ajustes possíveis e como planejar o próximo exercício sem pagar mais do que o necessário, eu converso agora ao vivo com o advogado especialista em tributação do agronegócio, Fernando Melo Carvalho. Ele já está com a gente aqui dividindo tela. Fernando, seja bem-vindo com a gente. Já uma boa noite para você, tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. É um prazer estar aqui com você no Agro Notícias, viu? É uma satisfação nossa. Bom, conta pra gente por que o fim do ano, de fato, é um momento tão sensível para o produtor rural que precisa conciliar esse fechamento das contas do ano agrícola com o ano fiscal. De fato, às vezes precisa fazer um pouco de malabarismo, né? É isso aí, Felipe. A gente vem, igual você comentou, passando por período de margens muito apertadas no agronegócio em geral, tanto em lavoura como em pecuária. E o tributo é um componente muito importante do lucro desse produtor rural. Então, é muito importante que ele faça um acompanhamento prévio ainda em 2025 para verificar o que ele pode reduzir, claro, dentro da lei, de tributação para pagar em 2026. A grande maioria dos produtores rurais brasileiros desenvolvem atividade na pessoa física e isso traz alguns tipos de benefício, como, por exemplo, fazer a apuração do imposto devido só depois do exercício findo. Ou seja, assim como ocorre com a gente, pessoa física normal, assalariado, esse produtor só vai fazer a apuração do imposto que é devido em 2025 em 2026. A partir do momento que ele faz um acompanhamento prévio ainda em 2025, ele evita que quando chega em 2026 ele não possa fazer mais nada. Então, por isso é de extrema importância que ele, de fato, ainda esse ano faça esse acompanhamento e não deixe só para o ano que vem, no período do imposto de renda. Pois é, você está falando sobre esse regime, né? Nesse momento de fechamento, quais os critérios, então, o produtor deve avaliar para escolher o regime mais vantajoso para ele? Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, inclusive já se planejando para um futuro? Os que desenvolvem a atividade na pessoa física, é muito importante que eles verifiquem principalmente o que teve de receita e quais foram as despesas incorridas na atividade rural. Uma das grandes vantagens da pessoa física que desenvolve a atividade rural é justamente fazer a utilização de 100% das suas despesas. Ou seja, aquele produtor que compra um maquinário, ele consegue deduzir integralmente dentro do ano fiscal aquela despesa. Então, o produtor que passa a fazer isso ainda em 2025, ele sabe se ele pode receber mais alguma coisa ou é melhor deixar para receber ano que vem, ou algum investimento que ele tenha pensado em deixar para o ano que vem, talvez seja melhor ele fazer esse ano. Isso é de suma importância para ele verificar a margem, pagar menos tributo e colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. Uma das dúvidas mais comuns do produtor é sobre as despesas dedutíveis. Quais são as despesas que ele ainda pode organizar, comprovar ou até antecipar para reduzir a base de cálculo do imposto de renda? Os principais despesas são aquelas de fato utilizadas na atividade rural, como, por exemplo, compra de insumos, fertilizantes, sementes, os próprios animais, no caso de recria e engorda, ou os maquinários, né? Tratores, veículos utilizados na atividade rural. Isso é um ponto muito importante, inclusive porque a Receita Federal passou a olhar com uma certa lupa essas operações. Então, aqueles veículos que sejam de passeio e que não estejam diretamente ligados à atividade rural, a Receita Federal tem autuado e tem realizado glosa dessas despesas, mas caminhonetes de forma geral, tratores, caminhões, esses são despesas que são incorridas e que podem ser deduzidas pelo produtor rural. O senhor pode aproveitar aqui a sua presença para esclarecer uma dúvida técnica mesmo, explicar para a nossa audiência como funciona a diferença entre receita recebida e receita reconhecida para fins fiscais? Isso, a gente tem uma grande diferenciação, principalmente na pessoa física. Não necessariamente aquilo que entra na conta deve ser uma receita reconhecida pelo produtor rural, Felipe. Isso, inclusive, é um ponto que os produtores rurais procuram bastante a gente no escritório com essa dúvida. E isso acarreta, via de regra, em alguns erros por parte das declarações dele. Mas a pessoa física, ela trabalha no regime de caixa. O regime de caixa nada mais é do que recebimento do valor da venda do produto mais entrega do produto. Então, um exemplo claro e didático para o produtor rural.
se ele faz a venda de uma safra futura, da safra dele de 2026 já, que ele vai colher ainda lá em abril, mas recebe esse valor antecipado esse ano, não necessariamente esse valor que ele recebeu, ele precisa colocar na declaração de imposto de renda de 2025. Porque a entrega do produto, então, ou seja, o negócio jurídico só vai ser totalmente feito com a entrega do produto que vai ocorrer em 2026. Isso, inclusive, é um ponto muito importante que muitos produtores não se atentam e que cabe nesse planejamento que a gente está comentando. Então, se ele verificar ali dentro da organização dele que ele está com necessidade de realizar alguma despesa, às vezes a venda futura para entrega só em 2026, mas com recebimento do valor na conta dele ainda em 2025, pode ser uma boa estratégia para ele utilizar esse dinheiro e, por exemplo, comprar um trator e deduzir esse valor desse trator em 2025 ainda, sendo que a receita da venda só vai ser colocada a tributação em 2026. Você comentou aí com a gente, né? Tem muito produtor que de fato investe em maquinário, em estrutura, em implementos agrícolas, e muita gente tem feito isso de fato aí, justamente com a intenção de reduzir um pouco, né? Lá na frente o imposto. Mas existem algumas armadilhas, alguns cuidados aí que o produtor precisa ficar atento para não cair quando a gente fala nesse tipo de investimento? É só que não coloque maquinários ou qualquer outro tipo de despesa que não seja diretamente relacionada à atividade rural. Um exemplo claro é as últimas autuações que a gente teve, inclusive a Receita Federal fez questão de divulgar isso bastante, que é o uso de aeronave por produtores rurais. Então, aquela aeronave que é utilizada para pulverização, essa sim está abarcada ali junto com as despesas da atividade. Agora, aquela aeronave que serve do produtor que planta em vários estados, sair de um estado para outro, facilitar a locomoção dele, essa daí não pode ser deduzida, segundo o entendimento da Receita Federal, em que pese a gente ter discussão sobre isso, inclusive alguns processos judiciais já tratando sobre o assunto. Mas, para evitar esse tipo de armadilha, é importante que ele se atente àquilo que de fato é utilizado na atividade rural e, se ele tiver alguma dúvida, que procure um especialista ou que procure o judiciário para sanar qualquer tipo de problema e, eventualmente, não ter contra si lavratura de auto de infração pela Receita Federal, cobrança de multa e juros. É preciso ficar também bastante atento agora nessa reta final do ano, digamos assim, quanto ao uso de livros caixa, escrituração, né? Algumas coisas ainda dá tempo para ajustar em 2025 para evitar problemas com a Receita Federal, né? É isso, o produtor rural não pode deixar, e é uma coisa que infelizmente ainda é muito comum no nosso meio, é deixar para procurar o contador só perto de abril, quando quando chega praticamente no final das entregas das declarações de imposto de renda da pessoa física. A partir do momento que ele começa a fazer esse planejamento durante o ano, ele tem uma visão muito maior sobre o negócio dele, em forma de gestão e empresarial, e isso evita que ele pague mais do que devido e coloque, eventualmente, mais lucro no negócio. Então, vários ajustes ainda devem ser feitos esse ano. De preferência, faça a escrituração periódica todo mês, sente com o seu contador, com o seu advogado, tributarista, especializado na área, e faça esse acompanhamento. Não deixe para a última hora, faça isso de forma mensal, pelo menos. Muito bem, Fernando. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia conversar aqui por um bloco inteiro, por muitas as questões, as dúvidas que a gente poderia destrinchar, mas acho que já ajudou bastante aqui o nosso telespectador a ficar ligado nas questões que precisam ficar atentos aí nessa reta final do ano. Em breve a gente volta a conversar com certeza em novas oportunidades. Fernando, muito obrigado, viu, pela participação com a gente hoje. Eu que agradeço, Felipe. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Valeu, até a próxima. Agora são